Vamos começar devagar, vamos começar falando sobre cancelamentos de vistos. Como nós veremos ao longo do programa de hoje, são muitos os chiliques que a imprensa e a esquerda estão dando sobre as sanções. Eles dizem que não tem sentido sancionar outras pessoas, que elas não teriam nada a ver com nada. Mas será mesmo? Vejam, no Tribunal de Nuremberg, onde os oficiais nazistas foram julgados após o fim da Segunda Guerra Mundial, o argumento principal utilizado pelas defesas era de que eles não poderiam ser considerados culpados de nada. Afinal, eles só estavam cumprindo ordens. Obviamente, esse argumento não foi aceito pelos tribunais e muitos indivíduos do regime nazista foram condenados. Isso porque há algo além da lei escrita, da autoridade, das instituições, e esse algo é chamado de direito natural. Os direitos naturais não são direitos concedidos a você pelo Estado, não é o Estado que te dá isso. Não é o contrato social que te dá esses direitos naturais, mas são direitos que são inerentes a todo ser humano, que são direitos dados ao ser humano por Deus. E esses direitos, eles são inalienáveis, eles são, não podem ser afastados. Não, nem tão pouco, obviamente, a gente pode aceitar que esses direitos sejam violados. Por isso, nunca será correto, por exemplo, que você consinta com a violação de direitos humanos de uma pessoa sob o argumento de você estar seguindo ordens. Se você faz isso, você é tão culpado quanto quem te deu a ordem. E assim como os oficiais nazistas eram culpados por ordenarem e autorizarem a perseguição a judeus, por exemplo, às minorias, aqueles que cumpriram as ordens também foram considerados responsáveis. E exatamente por essa razão, eu sempre disse que nós não iríamos parar no pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Ele é a cabeça da serpente, de fato, mas há todo um corpo que o sustenta e permite que ele viole os direitos humanos de cidadãos brasileiros e americanos. E nós estamos mostrando que há um custo para aqueles que aceitam fazer parte desse corpo e dessas violações de direitos humanos. Nesse sentido, na segunda-feira, eu apurei que nós temos uma nova lista de pessoas cujos vistos foram considerados, ou então que foram consideradas, os vistos foram cancelados, ou então que essas pessoas foram consideradas inadmissíveis para uma futura entrada nos Estados Unidos. Quem são eles? Bom, o primeiro deles é o Jorge Messias, também conhecido como o Bessias da Dilma Rousseff, que é hoje o advogado-geral da União e um supremável, né, um dos candidatos do Lula aí pro Supremo. Depois tem o José Levi, que é ex-AGU do Bolsonaro, ex-advogado-geral da União do Bolsonaro, e em seguida passou a ser secretário-geral do Alexandre de Moraes no TSE. Terceiro, a gente lembra, Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, ex-ministro do TSE e ex-corregedor do TSE. Nós temos também Ayrton Vieira, lembra do Ayrton, juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF? Nós temos Marco Vargas, também ex-assessor eleitoral, lá juiz no TSE do Alexandre. Rafael Henrique Tamay Rocha, aquele juiz que parece um vampiro, que conduziu boa parte das audiências. E a Cristina e o Kiko Kussahara, que é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Além desses nomes que eu listei aqui, todos os familiares diretos também perderam a possibilidade de entrar nos Estados Unidos. E assim eles se juntam à longa lista de autoridades brasileiras cujos vistos foram cancelados nesse ano pela administração Trump, como todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção de Fux, André Mendonça e Cássio Nunes, e também junto a autoridades como Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, Rodrigo Pacheco. Tivemos também os cancelados do programa Mais Médico, Luiz Padilha e outros dois lá secretários dele. Nós temos aí pelo menos umas 20 autoridades com os vistos cancelados, mais todos os seus familiares. Se você somar aí, a maioria, o pai e a mãe já faleceu, mas se você somar aí os filhos, irmãos, familiares diretos, a gente está falando de uma lista aí, facilmente, de mais de 60 vistos cancelados. E se resta alguma dúvida de que cada uma dessas pessoas mereceu a sanção que receberia, ou que recebeu, eu explico, nome por nome, a razão que levou o governo dos Estados Unidos a essa decisão. Talvez seja bom você aí da imprensa que acompanha o Paulo Figueiredo Show prestar atenção e parar de falar que não havia motivo para isso. E eu vou fazer isso aqui com exclusividade no Paulo Figueiredo Show. Vamos começar pelo amigo da Dilma, o Jorge Bessias, o advogado-geral da União. Como a AGU no governo Lula, o Bessias transformou a AGU num órgão de assessoramento jurídico, um braço agressivo de execução do aparato de censura do governo. O primeiro ato dele ao assumir o cargo foi a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD, em 3 de janeiro de 2023, especificamente projetada para combater as chamadas fake news nas plataformas de mídia digital. A PNDD, que se tornou operacional em maio de 23, tem sido amplamente criticada por ser o tal do Ministério da Verdade, numa referência ao romance distópico de 1984 de George Orwell. Sob a liderança do Bessias, a AGU tem pressionado sistematicamente as grandes empresas de tecnologia americana, a Google, a Meta, o TikTok, o X, têm emitido notificações e exigido remoção de conteúdo. Bessias tem sido particularmente incisivo nas defesas que culminaram na mudança do marco civil da internet, argumentando em favor do aumento da responsabilidade das plataformas americanas e da ampliação da exigência de moderação de conteúdo. O Bessias também organizou uma audiência pública no início de 2025 para discutir a regulação das redes sociais, convidando notavelmente
41 participantes, entre eles agências de checagem de fatos, a gente sabe de onde eles vêm, de onde vem o dinheiro, grupos de ativistas e organizações LGBT, mas excluiu, por exemplo, todos os representantes do ponto de vista conservador ou da oposição. E essas são só algumas das razões que certamente levaram ao cancelamento do visto do Jorge Bessias. Aliás, ele fez um post no X falando sobre o cancelamento do seu visto, mas ao criticar os Estados Unidos, ele acabou acusando o Supremo Tribunal Federal de violação de Estado Democrático de Direito e de princípios fundamentais. Vejam, ele escreveu assim: quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados. Ora, não é exatamente isso que fez o Supremo Tribunal Federal com, por exemplo, o doutor Eduardo Kuntz? Eu não sei se vocês lembram, mas o doutor Eduardo Kuntz é advogado do coronel Marcelo Câmara, e foi ele quem expôs mensagens que comprometiam a delação do Mauro Cid e beneficiaram o cliente dele, ou deveriam ter beneficiado o cliente dele. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Mandou investigar o advogado pelo crime de trabalhar em prol pelo seu cliente. Segundo o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o exercício do direito de defesa do réu pelo seu advogado constitui tentativa de obstrução de investigação. Então, eu agradeço aqui ao Bessias por deixar claro mesmo que a gente concorda que o STF violou o Estado Democrático de Direito, né? E você vê como é ridículo, é fácil expor esses caras. Todo dia é uma incoerência. Mas deixa eu continuar. Seguindo a lista, a gente tem o José Levi. E eu tenho um carinho especial pelo José Levi. Porque a trajetória do José Levi é um dos casos mais emblemáticos de como o Bolsonaro escolhe mal os seus nomes, né? E também da captura institucional do judiciário brasileiro. O José Levi era simplesmente o Bessias do Bolsonaro durante boa parte do governo. Ele deixou o cargo, ele era o advogado-geral da União, e deixou o cargo em 2021, depois de se recusar a assinar uma ação contra o quê? Lockdowns estaduais. Sim, o Bessias se recusou a representar o governo Bolsonaro para impedir os lockdowns estaduais. Pouco depois, e aí vale o interessante, né? O Bessias havia sido indicado porque essa turma da pacificação, essa turma do vamos ser moderados, vamos negociar com o Supremo Tribunal Federal, a turminha do Acordo Caracu, começou o governo Bolsonaro dizendo para eles nomearem um AGU, que é quem representava o governo junto a ações no STF, que fosse alinhado e tivesse diálogo com o STF. Vocês já não viram essa história de convencer o Bolsonaro a indicar um advogado que tenha diálogo com o STF, porque assim o STF vai ser poupado? Pois é. Nem vou entrar na história das ligações do José Levi com os milico lá, com o Stumpf, e por aí vai. Não vou entrar nisso porque não dá tempo hoje. Mas logo que saiu, ele foi trabalhar com quem? O advogado-geral da União do Bolsonaro sai do governo Bolsonaro e vai trabalhar com quem? Ele vai ser chefe de gabinete no STF. E, em seguida, ele passa a ser secretário-geral do TSE. Sob a presidência de quem? Alexandre de Moraes. E nesse cargo, o José Levi foi responsável por implementar todas as políticas do TSE, intermediar as negociações com a plataforma de tecnologia e consolidar a atuação do tribunal no controle das redes sociais que a gente viu. A relação dele com o Moraes é antiga, começou no governo Temer, em 2022, quando o José Levi conduziu pessoalmente Lula ao púlpito na cerimônia da diplomação. Antiga. José Levi. Tem também, obviamente, esse, que ontem, quando eu falei missão dada, missão cumprida, foi uma referência a ele, aqueles que entenderam, né, que é o Benedito Gonçalves, o ministro do STJ indicado pelo Lula, que atuou como corregedor-geral de Justiça Eleitoral entre 2022 e 2023 e foi o relator das ações que tornaram o Bolsonaro inelegível por 8 anos. É aquele que ganhou notoriedade. A frase dele, missão dada, missão cumprida, na diplomação do Lula em 2022. E não foi só na diplomação, durante todo o período eleitoral, ele foi o responsável por várias decisões que favoreceram a campanha do Lula. Ele foi responsável por censurar vozes conservadoras, inclusive a minha, restringiram o Bolsonaro, deixaram, e ele deixou o TSE em 2023, mas a gente não esqueceu dele. Agora, como não falar, a gente tem que falar do Ayrton Vieira e do Marcos Vargas. Nós já vimos aqui diversas vezes o que a Vaza Toga revelou sobre como Ayrton Vieira, desembargador do TJ de São Paulo e juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, e Marco Antônio Martins Vargas, braço direito de Moraes no TSE, coordenaram um esquema para dar aparência de legitimidade às ordens de censura ilegais do Alexandre de Moraes. O Ayrton Vieira reconhecia em mensagens e áudios a natureza irregular das ações e discutia várias formas de disfarçar essas ações, incentivando os subordinados deles, lembrem, a serem criativos na perseguição a veículos conservadores como a Revista Oeste. Ou, se vocês não lembram, ele também teve aquele diálogo com o Talhaferro, onde o Talhaferro diz, olha, Paulo Figueiredo vai ser difícil encontrar alguma coisa. E aí eles ficam ali, não, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tenho certeza que você vai conseguir achar alguma coisa. Era do Paulo Figueiredo, do Paulo Generoso. Paulo Figueiredo vai ser difícil achar alguma coisa, mas vou tentar aqui. O cara, não, vai ser. A Oeste usa a criatividade. Mas ele chegou a cogitar medidas mais extremas, como, por exemplo, enviar jagunços aos Estados Unidos para sequestrar o Alan dos Santos. E ele basicamente orientava a maquiar as ordens do STF como se viessem do TSE. O Marco Antônio Vargas, por sua vez,
utilizou a posição dele como coordenador do programa de enfrentamento à desinformação para fornecer a estrutura administrativa que executava essas ordens. Ele assinava os relatórios e os documentos oficiais do TSE, que na prática eram redigidos por ordem do Alexandre de Moraes no STF, criando uma aparência de legalidade. Em vários grupos, na verdade, em grupos do WhatsApp com Vieira e com Eduardo Tareferros, o Marcos Vargas ajudava a planejar os pedidos irregulares e censura de jornalistas, chegando a admitir nos relatórios que precisavam ser maquiados como se fossem do TSE. Então, juntos, o Vieira e o Vargas transformaram a Justiça Eleitoral numa extensão das investigações políticas conduzidas pelo Alexandre de Moraes no STF e destruíram, basicamente, a instituição. Indo para o penúltimo nome da lista de pessoas cujos vistos foram cancelados ontem, a gente tem o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, que se consolidou como o executor de vários atos no processo do golpe da Disney contra o presidente Bolsonaro e outras figuras. Foi ele, por exemplo, que conduziu as audiências que mantiveram a prisão de figuras como o general Braga Neto, ordenou que os militares retirassem os seus uniformes, lembram disso, cobri aqui no Paulo Figueiredo Show, e repreendeu advogados por perguntas desnecessárias. Então, conhecido pela deferência dele às posições do Alexandre, que ele cita em decisões criminais, ele atua menos como magistrado e meio como um braço executor do ministro, que dá uma aceleração ao processo e trabalhou para enfraquecer as garantias legais e reforçar a intimidação judicial. E para fechar com chave de ouro, para mostrar a vocês que nós não esquecemos de ninguém, nós temos aqui a... Lembra? E o Kiko, eu tenho a ver com isso. Nós temos a chefe de gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, Cristina Yukiko Kussahara. Ela se tornou uma peça-chave na conversão das ordens pessoais do Alexandre em ações institucionais que viabilizaram a repressão judicial no Brasil. Ela arquitetou e administrou, como a gente viu na Vaza Toga, o grupo secreto de WhatsApp chamado Audiências de Custódia, criado depois do 8 de janeiro de 2023, que coordenou a classificação em massa de presos, muitas vezes com bases em postagens pró-Bolsonaro, também por uso de cores da bandeira do Brasil, críticas às eleições, etc, etc. Embora ela seja formalmente ligada ao STF, ela basicamente trabalhava dentro do TSE sem um cargo oficial, dava ordem direta, pressionava funcionário, ignorava a recomendação do Ministério Público para soltar detido, já tinha aparecido nos vazamentos da Vaza Toga como responsável por disfarçar a ordem de Moraes como se viessem do TSE. Em 2023, recebeu uma condecoração militar por serviços prestados ao Exército. A gente vai falar amanhã sobre General Tomás e Exército, né? A atuação dela foi fundamental para viabilizar as ações do Alexandre. Não consegui matar o mosquito que eu queria matar, do Alexandre de Moraes. Então está aí explicado, caso a caso, para os jornalistas, quem perdeu o visto e por que perdeu. Porque as violações são claras e são amplamente reportadas pela imprensa. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao Glenn Greenwald, ao Michael Schellenberger e toda a sua equipe, todas as pessoas que trabalharam nesse processo. O Eli Vieira também foi muito importante, e especialmente aqui ao David Agap, que também foi muito, os dois, inclusive o Eli e o David, vieram aqui ao Paulo Figueiredo Show. Quando eu disse, comemorei, falei que sabia que viria e veio a nova fase da Vaza Toga, é porque essas informações é que dão base para que nós possamos agir. Já que não há mecanismos para investigação no Brasil, o trabalho jornalístico da Vaza Toga foi fundamental para que nós chegássemos onde nós chegamos. E eu quero dizer a vocês, né, eu venho dizendo há muito tempo que o custo de se estar associado ao Alexandre de Moraes está muito caro. Está ficando muito caro. Cada vez maior será o custo de estar associado ao Alexandre de Moraes. Então, eu quero dizer a vocês que a lista não acabou. Essa foi uma nova leva. Mas eu digo a vocês, e faço esse aviso aqui, eu errei pouco, que a próxima leva poderá ter, por exemplo, deverá ter, por exemplo, delegados e agentes da Polícia Federal que trabalharam juntamente com Alexandre de Moraes. Procuradores, vice-procuradores que auxiliaram o Paulo Gonet. Poderemos ter, talvez até, quem sabe, líderes militares, vamos falar sobre isso no futuro, todos aqueles, e hoje no programa de hoje a gente vai deixar isso claro, todos aqueles que trabalharam para habilitar o regime. Se você faz parte do regime e você acha que você pode entrar nessa lista, eu aconselho a repensar suas ações. Para alguns já é tarde demais, mas para outro há saídas. Veja, até o Eduardo Tareferro ficou fora dessa lista. Se arrependeu, expôs o regime e, portanto, foi perdoado. E está lá. Outro ponto interessante é que a sanção, e as pessoas devem observar isso com atenção, as sanções que nós tivemos contra os ministros do STF, elas antecedem sanções Magnitsky, da mesma forma que essas sanções de visto antecedem possíveis sanções Magnitsky a esses indivíduos. Digamos, eu já disse isso aqui algumas outras vezes, o Alexandre teve o seu visto cancelado, fez chacota e daí acabou sofrendo o que sofreu. Pense na sanção de visto como um cartão amarelo.
e na sanção Magnitsky como cartão vermelho. Pensem dessa forma. Então, todos aqueles que receberam sanções de visto estão recebendo um aviso final. Não que sanções de visto não incomodem. Eu já citei aqui, principalmente porque não atingem apenas o indivíduo, atingem também os seus familiares. Flávio Dino diz que não se importa, mas esse ano estava passando férias na Disney. Todos eles vivem visitando os Estados Unidos. Então não pensem que agora não funciona. Barroso chorando aqui no último Paulo Figueiredo Show. Claro, as sanções de visto são dolorosas, principalmente porque atingem não apenas o indivíduo, mas seus familiares. Mas as sanções Magnitsky, essas são mortíferas. E eu já disse isso aqui. Como eu estou dizendo, não há, para algumas pessoas, mais saída. E uma dessas pessoas para a qual não há mais saída é o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. E nesse sentido, eu vou repetir uma frase aqui que eu atribuí ao Benedito Gonçalves. Missão dada é missão cumprida. E com isso eu comemoro aqui o fato de que as sanções americanas contra o Alexandre foram ampliadas, como antecipamos no Paulo Figueiredo Show que seriam. E agora se aplicam também à esposa, Viviane Barços de Moraes, e ao Instituto Lex para Assuntos Jurídicos, que é uma instituição de fachada que funciona como a holding patrimonial multimilionária da família Moraes. Sobre isso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos escreveu uma nota à imprensa que diz assim: em 30 de julho de 2025, o presidente Trump emitiu a Ordem Executiva 14323, Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil, né, endereçando as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil, que explica que Moraes abusou da sua autoridade judicial para perseguir opositores políticos e reprimir a dissidência. A decisão de Moraes na condenação injusta do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro demonstrou a sua crescente disposição em participar de perseguição política. A ação de hoje se concentra naqueles que forneceram uma rede de apoio financeiro a Moraes. O Instituto Lex atua como uma holding de Moraes, possuindo a sua residência, além de outros imóveis residenciais. A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes à sua família e de sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, Viviane, é a sócia administradora do Instituto Lex e tem sido a única gestora e administradora do Instituto desde a sua fundação em 2000. Juntos, o Lex Institute o Instituto Lex e Viviane detêm a riqueza da família de Moraes. O Instituto Lex está sendo sancionado de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter materialmente auxiliado, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bens ou serviços a Moraes, uma pessoa cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818. Viviane está sendo sancionada de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter ou ter sido líder ou funcionária do Instituto Lex, uma entidade cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818, em razão de atividades relacionadas à sua gestão. E aí aqui eu pasmo em algumas coisas. Primeiro, alguém já parou para pensar que tudo aquilo que eu vinha dizendo no Paulo Figueiredo Show sobre o Instituto Lex, que eu disse a vocês que sairia na imprensa e que estava na mira dos americanos, e obviamente se eu disse a vocês é porque vocês já estão acostumados, que se eu digo é o que é. Eu nunca blefo, eu nunca faço bravata, eu não gosto de blefar nem jogando pôquer. Então, se eu estou apostando, é porque provavelmente eu tenho as cartas na mão. E eu disse aqui que o Instituto Lex seria algo do qual vocês ouviriam falar bastante nos próximos tempos. E ouviram. Saiu na imprensa, o Globo, e agora a sanção Magnitsky. Agora, o que me impressiona nessa história são duas coisas. Primeiro, como o Senado não pede uma investigação na CPI, CPMI que eles vão fazer, da Lava Toga, etc., como não pedem uma investigação sobre a questão patrimonial do Alexandre de Moraes. Como pode? Uma entidade multimilionária que comprou, a gente vai ver, 16 milhões em ativos. Eu me pergunto. A segunda pergunta que eu faço é: como pode o Alexandre de Moraes ter imaginado que nós não chegaríamos a sancionar a Viviane, o escritório e o Instituto? Como pode o Alexandre ter o grau de arrogância de imaginar que a inteligência americana não ia encontrar onde estava o seu dinheiro? Sei lá, é o cara que está acostumado a lidar com gente do nível da Gestapo, a Polícia Federal do Brasil. Mas eu diria que aqui nos Estados Unidos o nível é um pouquinho maior. E é claro que as consequências disso é só um pelinho no meu nariz, tá, gente? Não é Lindbergh Farinhas, não. Gente que tem 3 gatos e rinite. Mas eu estava falando sobre as consequências, né? Óbvio que as consequências são gigantescas. A mídia tradicional, os assessores de imprensa lá do Supremo Tribunal Federal, não conseguem falar sobre esse outro assunto.
E agora muitos deles estão se perguntando o que vai acontecer com a Viviane e o Instituto Lex. Bom, eu respondo. Desde ontem, Viviane Bastos de Moraes está proibida de entrar nos Estados Unidos e é considerável inadmissível para qualquer tipo de visto. Até aí tudo bem. O mais importante não é isso. O mais importante é que agora ela se tornou tóxica para empresas com ligações nos Estados Unidos, na medida em que todas essas empresas agora estão proibidas de terem relações comerciais com ela. Por isso, como consequência das sanções OFAC, por exemplo, ela pode ser banida das redes sociais, pode ser como Google, etc, etc, não pode mais usar Airbnb, Booking e outros sites, mas não para por aí. Como por ter se tornado sancionada e pelas ligações dela com o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, ela ganhou mais alguns presentes. Viviane de Moraes, e o mesmo se aplica